Boa noite, gente. Graça e paz da parte de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Nós tivemos hoje um batismo, 77 pessoas. Galera que se batizou aí, glória a Deus. Graças a Deus por isso. A gente vai apresentar vocês no final. Antes eu tenho uma palavra, quero compartilhar com você aqui nessa noite. E o tema da nossa conversa hoje é Retrospectiva 2024. E retrospectiva é um momento que faz a gente olhar para trás e fazer uma avaliação da nossa vida, de algumas coisas que deveríamos ter feito e não fizemos, de outras coisas que não deveríamos ter feito e fizemos, algumas atitudes, alguns comportamentos, algumas omissões. E eu queria, junto com você, meu amigo Flávio vai comigo, aqui nessa conversa de hoje. Se você pode, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de João, no capítulo 10. Queria que você abrisse aí, ou eles vão projetar no telão. Você pode também abrir o seu dispositivo eletrônico aí, seu telefone, smartphone, seu iPad. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. Isso, João, capítulo 10, versículo 7. Pode projetar no telão aí. Ó, foi Jesus que disse, diz assim a minha tradução: então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será? Entrará e sairá e encontrará pastagem. Versículo 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham e vida em... Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo que vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e o rebanho se dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu vou ler novamente o versículo 10, que diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente vida em abundância. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e em graça nessa noite pedimos que o Senhor fale conosco, que o teu Espírito Santo possa ter liberdade, acesso à nossa mente, ao nosso coração e ministrar aquilo que o Senhor deseja. Estamos disponíveis. Esse tempo não é o tempo das mídias sociais, não é o tempo da conversa paralela. Esse tempo é o tempo que decidimos ofertar ao Senhor, para que o Senhor possa ter acesso aos guetos existenciais da nossa alma, para que possamos ser alimentados pela Tua Palavra, para que possamos ser direcionados segundo o que o Senhor tem para as nossas vidas. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Queridos, retrospectiva 2024 é o tema da nossa conversa de hoje, e é impossível fazer uma retrospectiva sem olhar para trás, sem avaliar como esse ano de 2024 foi. E talvez você me diga: Rafael, esse ano de 2024 foi um ano difícil para mim, tem sido um ano muito desafiador, algumas coisas aconteceram que fugiram ao meu controle, algumas coisas aconteceram que eu não tive opções. Sim, é provável que muitas coisas tenham acontecido na sua vida esse ano, que você não tenha tido escolhas, mas também é muito possível que muitas outras coisas tenham acontecido e que talvez você não tenha se posicionado como você deveria. Nós temos o hábito sempre de focar naquilo que é uma falta, uma ausência, uma necessidade. Nós temos sempre por hábito em focar aquilo que nós não temos acesso ou o controle, e nos esquecemos que para algumas coisas nós temos o controle, como por exemplo, nós temos o controle sobre que tipo ou intensidade eu dou em foco naquilo que eu quero para a minha vida. Como anda o meu nível de foco segundo aquilo que eu tenho como objetivo, como meta, como propósito.
Nós estamos frequentemente orando e pedindo que o Senhor nos abençoe, pedindo que o Senhor possa mudar a nossa sorte, pedindo que de alguma forma Ele venha, inclusive, nos socorrer. Mas a verdade é que esse texto que eu li, o Evangelho de João, palavras do próprio Jesus, ele disse: eu vim. O ladrão, ele diz, o ladrão, ele vem senão para matar, roubar e destruir. Ele disse: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus, ele diz que ele veio para que eu e você pudéssemos ter abundância de vida. Será que a minha vida é uma vida com abundância de vida? Ou será que a minha vida é uma vida com ausência de vida? Será que eu vivo em expectativas de ter coisas, de ter, de alguma forma, coisas que possam preencher a ausência de vida? Eu já disse em minhas mensagens que Cristo, Ele não veio para nos dar coisas tangíveis e mensuráveis. Jesus, Ele não veio trazer para nós aquilo que o dinheiro pode comprar. E eu não estou dizendo que isso seja uma coisa ruim. Ter um carro bom, uma casa, ter um conforto. Tudo isso o dinheiro pode comprar. E se Jesus viesse nos dar coisas que o dinheiro pode comprar, isso seria muito pouco. Por isso que Ele disse que Ele veio dar vida na vida. Vida em abundância de vida. E a vida, o dinheiro ele não pode comprar. Tem coisas que o dinheiro pode comprar, e para tudo aquilo que o dinheiro compra, a gente chama isso de preço. Aquilo que de alguma forma tem preço, o dinheiro compra. Mas o que realmente importa na nossa vida não é o que o dinheiro pode comprar. E tudo aquilo que é importante, que é essencial na nossa vida e o dinheiro não pode comprar, nós podemos dizer que não tem preço, e sim valor. E o que realmente importa na vida é o que tem valor para nós. E eu queria hoje, junto com você, dizer para você que você tem o controle sobre o foco, sobre a sua alimentação, sobre o cuidado do seu corpo. Nós não temos o controle de quanto tempo nós vamos viver aqui, mas nós temos o controle de que forma nós vamos viver até o dia em que o Senhor quiser nos convidar a estar com Ele. Eu sempre digo que para Deus ninguém morre. Para Deus ninguém morre, porque se estamos aqui hoje e recebemos a Jesus como Salvador das nossas vidas, nós recebemos a Jesus e Deus está conosco. Uma vez que os nossos olhos se fecham, somos nós aqui que estamos com Ele. Então para Deus ninguém morre, queridos. Não muda o jogo para Deus, porque Deus ele colocou você na terra com um propósito. Será que a minha existência é obra do acaso? Será que nos meus 45 anos de existência eu simplesmente sou obra de uma relação sexual que não deu certo, fruto de uma relação entre um homem e uma mulher, e eu sou obra desse acaso? Não! Você não é obra do acaso. Existe um propósito maior de Deus na sua vida e na minha vida. Esse propósito é que nós possamos refletir a glória de Deus, possamos ser exemplo para outras pessoas, possamos construir um legado, porque maior do que uma história de vida é, no dia da nossa partida, aquilo que as pessoas vão dizer ao nosso respeito. A gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando a última pessoa deixa de citar o nosso nome. Eu preguei domingo passado e eu disse aqui que, eu acho que foi quinta-feira, eu não me lembro, sobre epitáfio. E epitáfio é aquela frase que é descrita na lápide de quem partiu. E se a gente pudesse enumerar o epitáfio de alguns personagens bíblicos, eu tenho certeza que você saberia. Como, por exemplo, Jó, que o epitáfio dele seria: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. O epitáfio de Paulo, por exemplo, seria... Alguém sabe? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E o seu? Qual seria o seu epitáfio? Qual seria a sua frase? Qual seria a marca
que você deixou ou deixará. Porque, queridos, pessoas vieram antes de nós, pessoas virão depois de nós. Homens e mulheres deixaram a sua marca, homens e mulheres imperfeitos, na galeria dos chamados heróis da fé, em Hebreus do capítulo 11. Se você perceber, o currículo desses homens e mulheres não era um currículo perfeito, Peterson, mas era um currículo de pessoas que perseveraram e que deixaram um legado. Para mim, causa muita estranheza, em Hebreus no capítulo 11 está descrito o nome de Sansão, por exemplo, que foi o último, juiz da nação de Israel, que na minha opinião deixou muitos exemplos ruins. Sansão, ele fez aquilo que não deveria ter sido feito. Se Sansão tivesse a oportunidade de fazer uma retrospectiva da sua vida, ele iria avaliar, porque quando a mãe dele estava grávida, Deus mandou uma mensagem dizendo que ele seria usado como libertador do povo. Ele seria usado para, de alguma forma, produzir alívio ao povo de Israel, que vivia subjugado pelos filisteus há muitos anos. E Deus então determinou que Sansão seria um nazireu, ele teria um voto nazireu. Só que na cultura judaica, pastora Sônia, quando alguém recebia um voto nazireu para um filho, o voto nazireu não era somente para o filho. Então, a mãe de Sansão, quando recebeu a proposta de que o seu filho seria um juiz e que teria um voto nazireu, assim como Ana recebeu um voto nazireu, assim como a mãe dele, de Sansão, eu acho que era Manoá, recebeu um voto, o voto se estendia à mãe. Então a mãe, ao criar o filho, deveria primeiro cumprir o voto e ensinar o filho segundo o propósito que Deus tinha. Isso mostra para nós que nós precisamos primeiro ser exemplo dentro de casa, para os nossos filhos, porque dependendo da forma como nós nos comportamos dentro de casa, isso será um reflexo na vida dos nossos filhos. E a Bíblia fala que um voto nazireu não deveria passar navalha na cabeça, não deveria beber bebida fermentada e não deveria tocar em absolutamente nada morto. Com 17 anos de idade, Sansão resolveu participar de algumas festas com os seus amigos e ali ele experimentou a bebida fermentada. Eu abro um parênteses aqui na mensagem para dizer para você que não existem doses seguras de ingestão de bebida alcoólica. Não tem a ver com religiosidade, querido. Tem a ver com aquilo que de alguma forma tem destruído relacionamentos e a sociedade. Se você não entende que muitas pessoas utilizam substâncias para de alguma forma produzir alívio para as suas angústias, nós vivemos num tempo onde a ansiedade tem dominado a todos. E se todas as vezes que eu me sentir pressionado, ansioso, eu precisar tomar um copo de alguma coisa para me sentir melhor, eu nunca vou estar no estado natural. Cuidado com aquilo que nós temos feito. E eu vou repetir, não tem a ver com religiosidade, tem a ver com a vida, porque eu não preciso ingerir absolutamente nada para desfrutar da vida em abundância que Cristo veio me dar. Sansão, ele resolveu experimentar. Quando ele cresce, resolve se casar com uma mulher filisteia, ele vai em direção a essa cidade, e a Bíblia fala que um leão, ele se aproximou de Sansão. Sansão, ele não era forte fisicamente, ele não era musculoso, ele tinha provavelmente um aspecto natural, mas o Espírito de Deus se apossava dele e fazia com que ele tivesse uma força descomunal. Fernando, ele conseguia derrubar portais imensos das cidades, ele conseguia matar um grande número de pessoas com as próprias mãos. Um leão veio em sua direção e a Bíblia fala que ele rasgou o leão como se fosse um pedaço de papel, e o leão ficou pelo caminho. Algum tempo depois, quando ele voltou, o texto diz que Sansão resolveu mudar a direção do caminho dele para verificar aquele animal que ele havia matado. Cuidado com a curiosidade. Cuidado com aquilo que de alguma forma tira você do caminho original.
da rota que foi determinada por Deus para a sua vida. Cuidado com aquilo que tem despertado e aguçado em você curiosidade, porque a Bíblia fala que ele se desviou do caminho que ele estava para seguir em direção aonde o animal morto estava, e ali ele percebeu que havia um enxame de abelhas dentro do animal morto, que havia produzido, Pablo, uma colmeia. Ele resolveu se alimentar e com isso tocar num animal morto, uma vez que o voto de Nazireu não permitia isso. Sansão, ele se tornou um especialista em quebrar princípios, e princípios na vida devem nos nortear. Princípios, na minha opinião, digo eu e não o senhor pastor Edno, são caminhos que Deus resolveu colocar, Juliano, para que o homem possa trilhar por esses caminhos. Todas as vezes que eu e você decidimos trilhar, caminhar, andar em princípios estabelecidos pelo Senhor, nós seremos abençoados por Ele. Quando nós decidimos quebrar princípios, de alguma forma, nós vamos ter um preço a pagar. Não tem a ver com justiça de Deus, tem a ver com princípios já pré-estabelecidos. E Sansão resolveu compartilhar do coração dele, dos segredos do coração dele, com quem ele não deveria. Com quem eu tenho compartilhado dos segredos do meu coração? Com quem você tem compartilhado dos sonhos, dos segredos do seu coração? Sansão, ele flertou entre o santo e o profano como se fosse nada. E para mim um dos versículos mais difíceis de serem ouvidos é que quando ele entregou o seu segredo, o segredo de Sansão não estava no cabelo dele, queridos. O problema não era o cabelo, o problema era a desonra ao Senhor. Porque ele já vinha de uma série de quebra de princípios, e uma hora a gente acha que Deus está com a gente porque está dando certo. Nem tudo que está dando certo tem aprovação de Deus, querido. Eu vou repetir, nem tudo que está dando certo no primeiro momento tem aprovação de Deus. Em algum momento isso pode parar. É aquilo que a gente chama de energia residual. Tem muita gente que está rodando com energia residual. O ventilador, quando ele está ligado na tomada, ele está rodando. Se você tirar ele da tomada, ele continua, mas uma hora tem muita gente que está desconectada da tomada. Tem muita gente que está desconectada de João 15. Mais cedo ou mais tarde vai parar. Sansão, ele negociou. Em 2024, o que eu negociei? Em quais áreas na minha vida eu negociei? Quais foram os princípios que eu quebrei? Quais foram os atalhos que eu resolvi escolher? Quais foram as iscas que Satanás colocou, que de alguma forma despertaram em mim curiosidade? E depois disso me fizeram quebrar princípios. A Bíblia fala sobre um homem chamado Uzá. O seu pai foi responsável por abrigar a Arca da Aliança na sua casa por 62 anos. Depois que os filisteus levaram a Arca da Aliança no período em que Eli era o sacerdote. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram à guerra e eles perderam a batalha, resolveram levar a Arca da Aliança achando que Deus daria vitória, e os filisteus conseguiram vencer Israel e ainda levaram a Arca da Aliança. Deus mandou tumores para os filisteus e a Arca da Aliança foi então para a casa de Uzá. Durante 62 anos a Arca da Aliança, aquilo que representava a presença de Deus, esteve na casa de Uzá. Você imagina a presença de Deus, ou o que representa a presença de Deus? Uma caixa de madeira, acácia, folheada a ouro, do lado de dentro 3 elementos sagrados: a vara de Arão que floresceu, uma vasilha com o maná que representava a provisão, e as tábuas da lei que representavam a segurança. Muita gente acha que os mandamentos são ordens de Deus determinando o que você não pode fazer. A Bíblia não é um livro de proibições. Tem gente que acha que a Bíblia é um livro de não pode, porque quando a pessoa de alguma forma não segue a Bíblia, ela pode fazer o que ela quiser. Não, querido. Só é livre quem pode escolher. Por isso que João 8 diz: se pois o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Conhecereis e a verdade liberta, querido. Liberto não é quem diz que pode fazer, quem diz que pode fazer o que quiser. Você pega pessoas que estão no mundo, o cara cheira cocaína, ele fuma maconha, ele fuma cigarro, ele bebe substâncias alcoólicas, e aí ele diz o seguinte: não, eu não quero ir para a igreja porque eu gosto de beber. Mas quem disse para você que para você vir para a igreja você precisa parar de beber? A Bíblia fala que quem convence o homem é o Espírito Santo. Então nós vemos pessoas dizendo para pessoas aquilo que elas devem ou não devem fazer. E aí você pega uma pessoa que, por exemplo, bebe, fuma, cheira. A pessoa diz: a hora que eu quiser Mentira, não para. Isso não é liberdade. Liberdade é você poder beber e dizer: eu até posso, mas eu não faço porque isso não me prende, não me domina. A verdadeira liberdade é isso. E usar, durante toda a sua vida, ele de alguma forma se relacionava com aquele objeto que representava a presença de Deus. Ele estava ali porque fazia parte, era um utensílio da sua casa. Então ele dormia ali, ele limpava aquele lugar, de alguma forma ele se relacionava. Talvez no primeiro momento foi extraordinário, incrível para ele, Alexandre, ver a Arca da Aliança ali, mas depois, em algum momento, durante muitos anos, se acostumou, Pablo, com a presença de Deus. Sabe quando a gente se acostuma com a presença de Deus? Sabe quando a gente vem para o culto no domingo, na quinta-feira, no domingo, na quinta, domingo na quinta, domingo na quinta, domingo na quinta, e a gente já não tem mais expectativa. A gente simplesmente bota a roupa e vem. A gente não cria mais expectativa. A gente de alguma forma banaliza aquilo que é poderoso e santo. A gente não dá o devido valor ou a devida importância. E a Bíblia fala que Davi manda chamar a arca. Eles resolvem colocar a presença, ou aquilo que representava a presença de Deus, num carro de bois. E os bois começam a seguir em direção a Jerusalém. Uzá, que era responsável por limpar o lugar onde a arca ficava, ele e os seus irmãos, resolveu ir do lado do carro de boi, enquanto o carro de boi levava aquilo que representava a presença de Deus. Só que Uzá estava tão acostumado com a presença de Deus, que de repente um dos animais tropeçou e a arca ia pender para cair, e ele resolveu apoiar a arca. Ele resolveu lidar com o que é santo de uma forma banal. Ele foi fulminado. As vísceras dele ficaram para fora. Ele teve boa intenção, mas nós não podemos nos esquecer de quem Deus é. Deus é santo. Ele é santo. E a palavra santo, ela vem da origem separado. Deus é separado. Deus é santo. Eu vou repetir: Ele é santo. E existe um perigo muito grande quando a gente se acostuma com aquilo que é santo, com aquilo que é poderoso. E por último eu queria falar sobre aquele que a Bíblia chama do rei, do melhor rei que a nação de Israel já teve. Há uma controvérsia, porque alguns dizem que foi Davi, mas o livro das crônicas dizem sobre um rei chamado Josias. Ele foi o melhor rei. A Bíblia fala que ele foi o melhor rei que a nação de Israel teve. Josias começou a reinar com 8 anos de idade. O seu avô foi perverso, o seu pai nefasto. Ele buscou referências em outros homens para governar a nação de Israel. Ele começou a reinar com 8 anos de idade, tendo como conselheiro Uquias, o sacerdote, que aconselhou ele a promover uma restauração do altar ao Senhor. Ele destruiu todos os postes e ídolos pagãos, e a Bíblia fala que tudo o que ele fez, o Senhor era com ele. Pensa num cara cheio de Deus, pensa num cara crente, pensa num homem que fazia tudo para agradar a Deus, pensa num camarada que fortificou a cidade, fortaleceu os muros de Jerusalém, pensa num camarada que fez tudo que agradava a Deus, e estava tudo tranquilo, até que um dia, a nação de Israel sempre foi muito próxima dos assírios. Na verdade, Israel por muito tempo foi uma espécie de vassalo dos assírios, pagava tributos,
para que de alguma forma os assírios pudessem ajudar ou defender Israel diante de algumas guerras que Israel enfrentou. E a nação, os assírios, eles passaram por um momento muito difícil diante de muitas guerras que eles enfrentaram. Eles começaram a perder o poder bélico. Os babilônios resolveram então se levantar, se acender e lutar contra os assírios. O rei do Egito, que fica do lado de Israel, chamado Faraó Neco II, viu uma oportunidade de destruir os assírios. Se juntou com a Babilônia para destruir os assírios. Só que o Egito fica do lado de Israel. E para lutar contra os assírios precisava passar por Jerusalém. Então Neco, Faraó II, rei do Egito, enfileirou seu exército para lutar contra os assírios junto com o rei da Babilônia. E a Bíblia fala que Neco preparou o seu exército e veio enfileirado. Quando Josias, que era rei de Jerusalém, identificou, percebeu que Neco vinha com seu exército, achou que Neco ia lutar contra ele, mandou preparar o seu exército e disse: fiquem preparados porque a gente vai lutar. Nesse momento Faraó Neco manda uma mensagem para Josias dizendo para ele: olha, essa luta não é sua, essa guerra não é sua, Deus manda eu te dizer que é para você consultar ele, para que ele confirme que essa guerra não é para você lutar. Você sabe o que Josias fez? Ele estava tão autossuficiente de si, ele achava que ele tinha tanta intimidade com Deus, que Deus não poderia usar outra pessoa para falar com ele que não fosse ele mesmo. E a Bíblia fala que ele falou: não, isso não é de Deus. Aí ele falou: prepara o exército, a gente vai lutar. Peraí, mas você não pode pelo menos consultar Deus? Não vou consultar Deus. Deus não pode usar essa pessoa. Quando a gente começa a colocar Deus dentro de uma caixa e achar que Deus vai fazer do jeito que a gente imagina, que a gente quer, que a gente pensa, é porque a gente se perdeu, queridos. Deus é soberano. Deus, ele faz o que ele quer, com quem ele quer, a hora que ele quer. Deus, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Não há impossibilidade humana para Deus. Não existe nada que Deus não possa fazer. Nada. Deus é onisciente. A onisciência de Deus, um dos atributos do caráter de Deus. O que é a onisciência? Eu falava com o Alexandre ainda há pouco. A onisciência de Deus é a presciência dele de saber, Soninha, como será a sua vida. Mas isso não é só a onisciência de Deus. Se ele disser assim para mim: não, Deus sabe todas as coisas, então ele sabe como será a minha vida. Sim, mas Rafael, eu tenho livre-arbítrio, e se eu quiser escolher? Pois é, a onisciência de Deus é saber como a sua vida será ou seria. Deus sabe, Deus conhece. E a Bíblia fala que Josias preparou o seu exército e ele falou: eu tenho uma ideia, eu vou disfarçado, eu não vou de rei. Ele colocou uma roupa de soldado. Quando ele estava no meio da batalha, veio uma flecha e a flecha atravessou ele, e ele começou a gritar: me tirem daqui que eu fui atingido. Ele foi levado para Jerusalém e ele morreu. Você sabe por que Josias morreu sendo o melhor rei que a nação de Israel teve? Porque ele entrou numa guerra que não era para ele entrar, que não era dele. Em 2024, quantas guerras eu entrei que não era minha? Quantas lutas eu entrei, quantos problemas dos outros que não era para eu me meter, que eu quis resolver, porque eu quero resolver o problema de todo mundo, menos o meu, porque o problema de todo mundo é fácil. E aí eu tento a todo momento, e quando eu vejo, eu estou entrando em guerras que não é para eu entrar, que me fizeram pagar um preço muito caro. Pergunta para quem está do seu lado: 2024, você entrou em guerra que não era para você entrar? Meu Deus. A irmã está dando cotovelada no irmão ali. Deus, desculpa. Neco tinha uma vida inteira pela frente. Peraí, mas Deus não podia ter evitado essa luta? Deus não podia, de alguma forma? Nem sempre Deus interfere no curso perene da vida, queridos. Nem sempre Deus interfere, porque Ele já nos deu a vida. Deus não vai viver a sua vida. Deus, Ele morreu a sua morte para que você pudesse desfrutar da sua vida nele. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância.
Rafael, mas Deus não poderia, de alguma forma, permitir, tira para mim aqui, Glautinho, por favor. Deus não poderia, de alguma forma, fazer com que as pessoas se convertessem? Você imagina, 77 pessoas passaram pelas águas aqui. Quantas pessoas? 77 pessoas. E aí, vem cá, Brunão, levanta aqui. 77 pessoas, vem aqui, ó, sobe aqui. Vamos imaginar que você hoje veio na igreja pela primeira vez. Ele está fazendo aniversário hoje, uma salva de palmas para ele. Eu tenho certeza que alguém vai levar você para jantar hoje. Bruno, isso aí. Você veio pela primeira vez na igreja. Primeira vez que ele veio. E aí, a pergunta que fica é: Deus poderia, ele lá no mundo, convencer ele de que ele receba Deus como salvador da vida dele, sim ou não? Deus poderia, sim ou não? Sim. Mas Deus não faz isso. Satanás é que faz isso. Satanás oferece tudo para você. Ele bota na bandeja e ele fala assim, ó: se você me prostrar, eu te dou isso aqui. Então ele te dá com uma mão e ele tira com as duas. É assim que Satanás faz. Satanás joga sujo. João 10:10. O ladrão, ele vem para roubar e destruir. A gente acha que Satanás ele veio matar. Ele veio matar sem tirar a vida. Porque as pessoas morrem, não é quando a morte chega, é quando elas perdem o propósito da existência delas. E aí Deus poderia obrigar Bruno a servir a ele, sim ou não? Aí Satanás começa a colocar um monte de bandejas e manjares para Bruno e dizendo: olha, se você me servir, eu vou te dar isso aí. E aí Deus não faz isso. Deus permite que você decida, que você escolha. Peraí, mas de um lado está Deus, que morreu por você, para que você tivesse vida e abundância. Do outro lado está Satanás, que coloca todos os prazeres humanos, oferecendo para que você possa servir a ele, fazendo com que você de alguma forma seja atraído por isso. Parece que é uma desvantagem, porque aqui, segundo uma ótica natural humana, tangível, mensurável, não é tanto atrativa, é desleal. Mas aí é que está. Quando Bruno livremente ele decide, segundo o arbítrio que foi dado, diante de tantos prazeres, diante de tudo aquilo que o mundo tem para oferecer, voluntariamente ele decide entregar a sua vida publicamente a Jesus. A Bíblia fala que quando exatamente isso acontece, há festa no céu. A Bíblia não fala que há festa no céu quando uma criança nasce, é concebida. A Bíblia não fala quando há festa no céu, quando um milagre acontece. A Bíblia fala que há festa no céu porque os anjos, eles declaram: mais um livremente decidiu, diante de tudo que Satanás tenta oferecer, decidiu se render a ele, entendendo o propósito dele na existência humana. Mais um decidiu se entregar a esse amor furioso, a esse amor que é tão grande ao ponto de deixar e permitir que você vá para o inferno eternamente. 77 pessoas hoje decidiram publicamente reconhecer Jesus Cristo como o único e mais do que suficiente Salvador das suas vidas. Diante de tudo aquilo que o diabo tem oferecido, elas resolveram dizer não ao pecado e sim a uma vida em Cristo. Eu queria chamar aqui em cima todos os batizandos, todos que foram batizados. Vem cá. Isso. Obrigado, Bruno. Vem cá, pode subir aqui. Ajuda aí, Bruno. Isso, tem escada lá, tem escada na ponta. Isso, vem cá, Gabriel, fica aqui pertinho de mim. Isso. Retrospectiva 2024. A gente não pode voltar atrás no tempo, mas a gente pode corrigir a rota. A gente pode recalcular algumas decisões. A gente pode reprogramar algumas coisas. A gente pode reavaliar alguns conceitos ou preconceitos estabelecidos. Porque ninguém é mais interessado em que você seja abençoado do que o Senhor.
Eu vou dizer algo que talvez você não compreenda. Deus não vai abençoar a sua vida, porque Ele já abençoou. Nós fomos abençoados em Gênesis capítulo 12, quando Deus disse para Abraão: Abraão, através de você serão abençoadas todas as famílias da terra. Quantos são as famílias da terra que estão aqui nessa noite? Você já foi abençoado através de Abraão com todas as sortes de bênçãos espirituais. Rafael, mas eu tenho uma promessa de Deus. Paulo fala, escrevendo à igreja de Corinto, para todas. Para quantas? Para quantas? Paulo fala, para todas, quanto forem as promessas de Deus em Cristo, eu já tenho o sim e o amém. Diga para quem está do seu lado, você já tem o sim e o amém da parte de Deus. Diga assim, agora é com você. Agora é comigo. Eu preciso chamar responsabilidade para mim e entender que eu sou responsável nesse processo. O que me cabe nisso aí? Espiritualmente, de que forma eu tenho me portado para que a minha vida seja uma vida mais espiritual? Porque a gente acha que tudo virá de graça, mas escute o que eu vou dizer para você. Não importa o que você faça, se você quer conquistar algo, vai exigir de você um preço a ser pago. Um preço. Nós estamos acostumados a querer a recompensa sem o sacrifício. Mas na vida, tudo aquilo que vem fácil não tem o devido valor para nós. No último domingo, como sempre eu faço, foi um domingo de ceia. E nós precisamos avaliar a nossa vida, sabe, queridos? A nossa vida, porque nós só temos uma vida. E a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Cristo, essa vida não é mais minha. Porque quando eu entrego a vida a Jesus, a vida não é minha, Juliana, a vida é... Eu decidi viver essa vida nele, para ele, por meio dele. No último domingo, nós estivemos aqui, era ceia. E como de costume, você que está aqui comigo há muito tempo, você sabe que sempre no momento de ceia eu digo, nós precisamos valorizar cada momento. Porque nós não sabemos qual é o nosso momento, o último momento. Nós não sabemos a senha que está no nosso bolso. O momento em que Deus resolve nos chamar, nos comissionar. Por isso ame. Por isso diga eu te amo. Por isso diga me perdoe. Por isso diga eu sinto muito. Por isso diga obrigado. Por isso diga eu me importo com você. Eu queria chamar a Renata, o Fabiano aqui, por favor. Gostaria que vocês viessem aqui em cima. Renato e Fabiano são os pais do Hugo, que na última segunda-feira, uma tragédia, recentemente na nossa igreja, uma segunda-feira comum, como qualquer outra segunda-feira. Vem, Fernando, fica aqui em cima comigo. Uma segunda-feira comum como qualquer outra. O Hugo, de 17 anos, que havia entregado a vida a Jesus, que participava de todas as atividades da igreja, a fotozinha dele está lá, pedi para colocar no telão. O Hugo, um menino cheio do Espírito Santo, um menino que entregou a vida a Jesus, um menino que algumas vezes me encontrava nos corredores ou na loja e me perguntava sobre livros que pudessem aproximar ainda mais ele do propósito de Deus na vida dele. Ele comprava esses livros e ele devorava esses livros. Lamentavelmente, num dia comum, enquanto brincava com Gabriel foi tomar banho. Quando desceu, uma tragédia, um mal súbito. Nós não temos resposta, querido, por que aconteceu. Nós não temos essa resposta. E eu queria que você prestasse atenção no que eu vou dizer para você. Deus não precisa fazer com que nada aconteça de mal, de ruim, para produzir os propósitos dele. Porque eu disse ainda há pouco que Deus é onipotente. Ele pode tudo. Então Deus não precisa produzir a morte de ninguém aqui na terra para que os propósitos dele sejam cumpridos. Você entendeu isso? Diga amém. Mas Deus usa o que tem. Deus usa o que tem, queridos. E lamentavelmente na segunda-feira o Hugo, ele foi recolhido pelo Senhor.
um momento muito difícil de dor para todos os familiares. Nós não temos respostas, nos faltam respostas, mas nós entendemos que Deus não perde o controle quando nós perdemos o controle. Nós entendemos que a vida não acaba aqui. Me lembro que no domingo passado eu peguei um fio, e deixa eu ver se eu consigo pegar um fio desse aqui. Eu peguei um fio e eu disse o seguinte: você imagina esse fio, e o Francis Shank disse isso, esse fio representa a nossa vida, a nossa existência eterna. É um fio grande, sim ou não, gente? Sim. Agora você pega essa parte azul aqui, ela representa o tempo em que vamos viver aqui na Terra. A Bíblia fala 70, 80, e o que passar disso é enfado e canseira. Aí, se você pegar essa parte azul e comparar com esse todo fio, o que é maior? Esse aqui, infinitamente. A gente acaba achando e determinando que essa parte azul é tudo na nossa vida. Mas isso aqui é uma pequena parte de toda uma vida. Por isso que a Bíblia fala, que Paulo fala, que se nós esperamos em Cristo, somente nessa vida, somos de todos os homens os mais miseráveis de todos. No sepultamento do Hugo, um momento de muita dor, de muito sofrimento, 7 pessoas se renderam a Jesus. Um menino cheio do Espírito Santo, crente, um menino que amava a mãe, o pai, os irmãos, um menino puro, que eu, o Bruno, os irmãos são testemunhas da pureza desse menino, mas que foi recolhido aos céus pelo Senhor. E os pais sempre deram de tudo para ele. Por que eu estou trazendo esse testemunho? Porque no batismo, ele ia se batizar agora. O Gabriel estava lá, se batizou, e ele levou a camisa que o Hugo ia usar. Eu disse para o pai e para a mãe, para a Renata e para o Fabiano, que naquele dia, na segunda-feira, que para Deus ninguém morre. Porque se a gente pudesse, Fabiano e Renata, agora, ter um acesso ao Hugo, agora, e perguntar para ele: meu filho, você quer voltar? Você acha que o que ele responderia? Não. Porque ele já está desfrutando daquilo que Deus tem separado para aqueles que seguem a Ele. Agora, se coloque de pé. Agora, para nós fica a dor, a tristeza, o sofrimento. Nós somos igreja. E como igreja, a nossa responsabilidade aqui na terra é amar uns aos outros no amor dele. Então a nossa responsabilidade hoje é amar essa família. Sim, abraçá-los, mas também amar a nossa família. Então, eu quero dizer para você que você possa hoje, amar. Que você possa dizer: eu te amo. Que você possa dizer: me perdoe. Que você possa dizer: eu me importo. Que você possa dizer: obrigado. Porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. E olha, diante dos acontecimentos que nós temos visto, Jesus está voltando. Ele está voltando. Eu finalizo dizendo que a Bíblia, quando fala sobre Jó, Renata, fala que Deus permitiu que Jó fosse provado. Jó tinha 10 filhos, os 10 filhos morreram. Jó tinha gado, ovelhas, animais, e ele perdeu tudo. E a Bíblia fala que depois que ele foi provado por Deus, diante da permissividade que foi dada a Satanás, depois que ele foi aprovado, Deus deu tudo em dobro. Tudo em dobro. Deus tinha 10.000 ovelhas, Deus deu 20.000. Jó tinha 10.000 camelos, Deus deu 20.000. Só que Jó teve mais 10 filhos e não 20 filhos. A pergunta que sempre ficou foi: por que no quesito de filhos Deus não restituiu em dobro? E o pastor Hernando Dias Lopes, ele diz que Deus não deu os filhos em dobro porque Jó nunca perdeu os filhos. Porque você só perde aquilo que você não sabe onde está. Quando sabemos onde está, e eu pergunto para você: aonde está Jó hoje? Aonde estão os filhos de Jó? Hoje eles estão juntos. Logo, logo nós estaremos juntos novamente. Então eu queria, nesse momento, que você que está aqui, que nasceu de novo, que é a igreja, que você abraçasse a família do Hugo, que você abraçasse a Renata, o Fabiano, o Gabriel, e que você que está no seu lugar, enquanto eles vão adorar o Senhor,
que você de alguma forma pudesse manifestar a sua gratidão, a sua adoração a Deus, a um pedido de perdão a alguém que talvez você ofendeu, que nós pudéssemos nesse momento viver um tempo de comunhão, porque nós não sabemos o tempo que temos aqui. Então faça isso, saia do seu lugar. Eu queria que vocês que estão aqui, que vocês pudessem abraçar. Isso, pode ir lá. E eu queria que você dissesse para alguém que está do seu lado aí, que você ama. Diga, isso. Diga esse nome poderoso essa noite. Vamos. Levante as suas mãos. Preste atenção, você que está no seu lugar. O passaporte para essa vida, dessa vida, para uma vida eterna com Deus, está em receber Jesus como Salvador da sua vida. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito: Ele, Jesus, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam foi dado a esses o direito, o poder de serem chamados, feitos filhos de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Só é filho de Deus quem recebe Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, é porque você não é salvo. E a certeza da minha salvação em Cristo é a minha entrega totalmente do governo da minha vida a Jesus. O Hugo já fez isso. E ao fazer isso, a sua vida em 17 anos deixou um legado muito maior, com gente que morreu com 60, 70, 80. Porque o testemunho dele e a paixão dele por Jesus contagiou centenas e centenas de pessoas. A mãe dele disse isso. Hoje para mim isso, eu não imaginava a quantidade de pessoas que meu filho havia tocado por aquilo que Jesus fez na vida dele. E você? Já fez isso? Já garantiu a sua salvação? Talvez você tentou até aqui viver a vida da melhor maneira possível, mas a verdade é que a sua vida é uma vida muito difícil. Por mais que você tente, você não consegue. Eu quero dizer para você que existe alguém que criou você, que formou você e que decidiu amar você ao ponto de entregar o filho dele por você, que quer que você possa ter uma vida com abundância de vida. Se você nessa noite está ao alcance da minha voz e decide voluntariamente entregar a sua vida para Jesus, eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Não saia daqui hoje de forma nenhuma. Deus abençoe. Já vem a primeira pessoa. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Aonde está a segunda pessoa? Eu queria que vocês descessem e abraçassem essas pessoas. Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Ali está a segunda pessoa. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Aonde quer que você esteja? Ali está a terceira pessoa para Jesus. Eu queria que você aplaudisse a Jesus por isso. Aonde está a quarta pessoa para Jesus? Sai do seu lugar. Faça um sinal com a sua mão onde você está. E se você quer entregar a sua vida para Jesus, aí que está aqui uma pessoa para Jesus, a sexta pessoa para Jesus, a sétima pessoa para Jesus. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Isso, sai do seu lugar. Peça licença à pessoa que está do seu lado e diga: eu preciso. A oitava pessoa para Jesus. A tempestade está. Que eu vivo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, dois amigos estavam andando e conversando e um disse para o outro: qual foi a coisa mais corajosa que você já disse na vida? Talvez, se o Flávio me perguntasse isso, chega para cá, Flávio. Rafael, qual foi a coisa mais corajosa que você disse na vida? Sem sombra de dúvidas, o amigo disse: a coisa mais corajosa que eu disse na minha vida inteira foi: eu preciso de ajuda. Eu preciso de você. Porque a minha vida
ela se torna mais fácil quando de alguma forma eu estou com meu irmão. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, ele poderia habitar em qualquer lugar, mas ele resolveu habitar dentro de nós. Ele disse: eu não habito em templos formados por mãos humanas. Ele resolveu habitar dentro de nós. Quando eu me encontro com o Flávio, eu me encontro com Cristo. Por isso, quando eu estou com você, a minha vida é mais fácil. Eu queria que nós cantássemos isso. Mas essa canção não é uma canção para cantar de olho fechado. É uma canção para você olhar para o seu irmão nos olhos deles e dizer isso para ele. Então, nesse momento nós vamos fazer isso. Se você sabe essa canção, cante isso. Vamos? Na família, sem qualquer falsidade, eu preciso de ti. Aleluia. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, que nessa noite vidas resolveram se entregar totalmente ao Senhor. Eu peço que o Senhor escreva cada um nome desses que se renderam a Ti hoje no livro da vida. E que o Senhor possa promover aquilo que só o Senhor pode. Uma transformação. Através da Tua vida, na vida de cada uma deles. Muda a história. Ressignifica o passado. E que todas, quando forem as promessas de Deus, através do Teu Filho Jesus, que morreu na cruz, possam ser realizadas em nome de Jesus. Nós repreendemos toda ação do inferno sobre cada uma das pessoas que se renderam a Ti. E declaramos, Pai, que um novo tempo surja a partir de agora. Que novos dias, que uma nova estação. Eu peço por toda a família do Hugo, pela Renata, pelo Fabiano, Gabriel, os avós, os irmãos, os tios. Eu peço que o Senhor guarde essa família. Eu quero declarar no mundo espiritual um cessar de guerras sobre essa família. Eu declaro agora, assim como o Senhor estabeleceu sobre a vida de Davi, um cessar de guerras e um longo período de paz. Eu declaro isso profeticamente. Levante suas mãos para cá, sobre essa casa, sobre essa família. Eu declaro agora um abraçar do Espírito Santo, um óleo fresco, um derramar de uma unção, um bálsamo sobre a cabeça da Renata, sobre a cabeça do Fabiano e sobre todos aqui. Só o Senhor pode confortar, só o Senhor pode abraçar, só o Senhor pode abreviar esse tempo de dor, que é momentâneo, porque um dia todos estaremos juntos novamente. Em nome de Jesus, guarda a nossa casa, os nossos filhos, e que essa semana que começa hoje possa ser a melhor semana da nossa vida. Oramos com fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, a melhor salva de palmas a Ele, ao Rei da Glória. Deus nos abençoe.